Olá, sou o Vitor. Olá, sou Vitor Caliucci Vitarese, do Beta Project, e estou fazendo esse vídeo para mostrar a você que quer fazer uma linhagem de beta. O que você deve fazer, ou pelo menos orientações, no sentido de se ter um trabalho com uma certa consistência. Então, a primeira coisa, antes da gente tentar trabalhar com alguma coisa, nós temos que ter uma ideia do que seja essa coisa. Então, eu vou começar mostrando nesse vídeo o que é o beta, tá? E o que se pode fazer com ele. Vou dar alguns conceitozinhos de genética, coisa rápida, mas vai ser interessante para vocês que querem fazer alguma coisa com o beta. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vemos aqui é dar uma olhada nessa rapaziada que está aí. Esses são chamados, que nós aqui do Beta Project chamamos, e é uma nomenclatura minha, chamamos esse beta de beta domésticos. É uma coisa meio de latim, né? Parodiando o que são o nome das espécies. Por exemplo, nós temos o beta splendens, nós temos o beta imbellis, repara os nomes. Esmaragdina, marracaiensis, tudo nome de origem latina, do latim. Não. Então, o nosso beta domésticos não é nenhum desses aí. Ele é, na verdade, uma mistura de todos eles. Todos eles participaram dessa mistura aí. Outra coisa, tá vendo aquele grandão ali? Aquele beta gigante? Então, tem o beta bellica e o cimorum. Os dois também participaram dessa bagunça aí. Bagunça no bom sentido. Tá? Então, eles também participam, tiveram sua contribuição. Repara só, todas essas espécies de beta são espécies bem definidas. Splendens, imbellis, tal, o bellica, o cimorum, eles têm as caudais curtas. No entanto, nós vemos que o nosso beta domésticos, alguns deles têm as caudais longas, né? Por que isso? É uma mutação? Não. Na verdade, nessa mistura aí, temos a contribuição também do Trichopsis vittata. Mas que beta é esse? Não, ele não é beta, não. Ele é uma outra espécie, tá? Que também participou disso, mas a contribuição dele não possibilitou essas nadadeiras gigantescas, não. Ele só possibilitou, mas ele não é o responsável. Há muitos trabalhos que envolvem outros criadores, outros processos, que nos presentearam com essas nadadeiras avantajadas. Mas vamos lá. Está vendo esses dois grupos aqui, ó? Esse aqui e esse? Eles são chamados gênero beta. Por isso que você vê beta splendens, beta imbellis, beta bellica, beta cimorum. Esse carinha aqui é do grupo do gênero Macropodos, que é um meio-irmão, é um parente, é um primo desse outro gênero beta. Os dois gêneros, o gênero beta e o gênero Macropodos, pertencem a uma família maior. Essa família, a Osphoronemidae, é o nome dela. Mas não importa isso não, é só para vocês terem uma ideia e se situarem no que é o beta que vocês querem trabalhar. Esse gênero Macropodos, para lembrar vocês, é o do Macropodos operculares, do Macropodos ocellatus, que são aqueles peixes do paraíso, que certamente eles estão envolvidos nesse nosso beta doméstico. Como assim, Vitor? Houve cruzamento entre fêmeas do nosso beta doméstico com machos de macropodos, macropodos de maneira geral. Tá?
Então vai vendo a mistura, que é isso aí que vocês querem trabalhar. Tá, mas então o que é o beta? O beta domésticos, ele é um híbrido viável e fértil. O que quer dizer isso? Híbrido viável, por quê? Ele nasce vivo, permanece vivo. Mas como assim, Vitor? Eu poderia ter cruzamentos em que houve o cruzamento, há o desenvolvimento daquele feto, mas ele, por exemplo, morre ou não vinga. Ele morre. Ele é natimorto, por exemplo. E, então, outra coisa, nós temos, por exemplo, a égua cruzando com o jumento, dando a mula e o burro. Eles são híbridos viáveis, porque nascem vivos e permanecem vivos. Mas não são férteis, eles não conseguem se reproduzir. O nosso beta domésticos, a gente consegue a reprodução dele. Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte: como fazer uma linhagem? Então vamos lá. O que devo observar no nosso beta? Primeiro, a gente vai observar as cores nele. Por exemplo, corpo azuaço, eu tenho um vermelho ali nas nadadeiras, eu tenho um preto também. Outra coisa que a gente repara, como elas se apresentam. Por exemplo, eu tenho o preto por fora e tenho o vermelho por dentro. E eu reparo que, por exemplo, na dorsal ali, eu não tenho... Está faltando uma cor ali. Tá. Então, cores, as distribuições dessas cores, quer dizer, como elas se apresentam, e o formato. Olha lá. Repara só. Olha a ponta. Compara com uma espécie de betas que eu peguei o Embellis por acaso, que é um placazinho pequenininho. Alguns dos nossos betas, eles são grandes, eles são avantajados, né? E, por exemplo, essas pontas de nadadeiras são conhecidas como crown tail, né? É um formato de beta. Há muitos outros formatos. Tá? Bom, então, repara só, as cores, como elas se apresentam e o formato, definem a aparência do beta, que nós chamamos de fenótipo. Então, é isso que te atrai inicialmente. Você olha para o beta e diz, puxa, adorei esse beta. Eu quero esse beta, eu quero produzir ele, eu quero fazer uma linhagem. Essa palavra linhagem, ela está muito desgastada, mas é o que o pessoal usa. Depois nós vamos esclarecer o que nós do Beta Project entendemos o que seja uma linhagem. Mas vamos lá. Então eu tenho, mas tanto as cores como elas se apresentam e o formato do beta, essas três coisas iniciais, elas são formadas por genes. O que é isso? Genes. Tudo, em todo ser vivo, ser humano, peixes, pássaros, tudo que for, é composto por genes. Tudo isso é composto por genes. Então, o que é o gene? O gene é a menor unidade de transmissão hereditária das características dos pais para os filhos. Bom, mas o que é isso? Por exemplo, eu tenho olho castanho. A minha esposa tem olho castanho. Os filhos têm olho castanho. Mas, de repente, um lá pode aparecer com olho azul. Por quê? Porque são genes trabalhando e definiram que aquele olho é azul. Ou outro olho é verde, ou outro olho é castanho, etc. O cabelo e tal. Então, essas milhares de moléculas de genes, esses milhares de genes, eles são colocados dentro de uma imensa molécula, tá? Constituída metade pela mãe, metade pelo pai. É como se fossem dois corrimãos, tá? Repara, metade do degrau que liga esses dois corrimãos, tá vendo? Metade é fornecida, um corrimão e metade dele pela mãe, o outro corrimão e metade pelo pai. Essas junçõezinhas aí, tá?
Não são os genes. Isso é estrutura da nossa molécula. Vocês vão ver que nessa estrutura dessa molécula do DNA, vai olhando. Esse desenho é muito bom. Ele, olha lá, no meio, eles fizeram um trabalho em reverso. Tá vendo? Ele vai, no momento da fecundação, ó, vai fecundar. Eles vão juntar. Tá vendo? Metade contribuindo o pai, metade a mãe. Foi feito um DNA que vai definir tudo aquilo em um ser vivo. Essa molécula nós chamamos de DNA. Então, continuando, essa molécula leva todas as informações, tá, de um determinado ser. Então, nós temos as cores, as distribuições de cores e os formatos que vão definir a parte morfológica do ser. Ou seja, aquilo que nós vemos nele. Está lá. Definido ali. Está dentro do DNA. Outra coisa, como esse ser vai funcionar. Né? Como é que ele vai funcionar? O labirinto, o fígado, o intestino e tal. As características, eu estou falando no caso do nosso beta. As características, a parte fisiológica dele. Tá? E outra coisa, a parte comportamental. Como assim, Vitor? Nós temos betas, por exemplo, construtores de ninhos, que é o caso do nosso beta domésticos, e também temos outros betas, estou falando nos betas, que mantêm os ovos, por exemplo, os ovos que estão fecundados na boca. Ele mantém, é o chamado mouth breather, ele cria até desenvolvimento dos alevinos. O beta, no nosso beta domésticos, ele tem um ninho onde ele coloca os ovos fecundados. Depois viram os alevinos, que ficam também ali. Outra coisa, o abraço nupcial. Tá? Ambos têm a parte de o abraço nupcial. Tá vendo? Então, o temperamento, tá? Algumas características também do temperamento. Então, isso tudo está definido no DNA. Vamos lá. Então, mas as cores, as distribuições de cores e os formatos, eles podem ser alterados ou modificados por causa de fatores externos atuando em cima. Vou dar um exemplo, fugindo um pouco do beta. Você tem dois gêmeos univitelinos, o mesmo óvulo, no caso do ser humano. No beta é ovócito. Então, no ser humano, um óvulo fecundado por um espermatozoide. Então, na primeira meiose que ele faz, surgem dois seres idênticos, do ponto de vista fisiológico, morfológico. Então estão lá, os dois, idênticos. Mas por que eles têm, por exemplo, impressões digitais diferentes? Cada ser humano tem. Se eles são idênticos, do ponto de vista do DNA, né, ele estaria definido a mesma impressão digital. Isso é verdade. Mas por que são diferentes? Por causa de fatores externos. Quais são esses fatores externos? Os dois fetinhos, eles, na interação entre eles, nos esbarrões entre eles e na parede do útero, eles conseguem alterar, vamos dizer assim, aquele tecido muito tenrinho, ele é alterado, produzindo impressões digitais diferentes. Então, no DNA diz, olha, não são iguais, mas por fatores externos, elas se modificam. Tá? Então, nós podemos dizer que o fenótipo é aquilo que está definido no genótipo, no DNA, mais a ação de fatores externos. No caso do beta, eu dou um exemplo meu. Eu tinha uma linhagem na década de 60, 70, por aí. Eu tenho de beta, eu comecei em 63.
Na década de 70, no início dela, comecei a estudar genética e venho até hoje estudando do ponto de vista prático e lendo algumas coisas. Muito pouco de leitura relativa ao beta, tá? Temos muitos papers aí, muitos trabalhos que pouco contribuem para o que você quer, na sua linhagem de beta, fazer isso. Não contribuem em nada, não somam em nada. Tem muita besteira, muito paper falando besteira, mas vamos respeitar. O importante é o seguinte, pelo que eu vi, por exemplo, na década de 60, início de 70, eu tinha uma linhagem de brancos, entre aspas, né? Na verdade, todos os brancos que nós temos, eles são frutos, a iridescência deles, hoje seria a iridescência, ou de um azulaço, ou de um copper, de um tipo de copper. Então, ele era um azulaço que foi ficando bem clarinho, bem claro e muito opaco. Então, eu tinha uma linhagem de brancos. Era meio fraquinha, não era lá essas coisas não, mas era boa, eu gostava dela. E eu fui dar comida para ela, dei um patê que ele tinha muito carotenoide nele. O que aconteceu? Eles começaram a ficar levemente, assim, rosadinho, muito longe. Parecia que eu tinha passado uma pincelada de um vinho bem clarinho em cima deles, estava bem longe. Eles ficaram meio avermelhados. Eu não gosto dessa palavra para não confundir. Mas eles ficaram assim, uma cor de vinho meio longe, meio rosadinho longe. Quando eu parei com aquilo, parou o efeito. Eles voltaram àquela cor leitosa que eles tinham. Então, uma influência o quê? Um fator externo, a alimentação, no caso, rica em carotenoides. Bom, fenótipo é o genótipo mais fatores externos. Então, no nosso trabalho, nós vimos então cores, distribuições de cores e formatos. Falamos no gene, que é o responsável por tudo isso aí, o DNA, que é o que transporta toda essa montoeira de gene para que eu possa definir o ser. E para que serve tudo isso? Para chegar aonde você quer, que é o que eu necessito saber para fazer uma linhagem. Então a primeira coisa é, com o que é que eu vou lidar quando eu mexer com o beta? Quando eu mexer com esse beta, que eu digo, esse beta domésticos, tá? Eu gostei muito desse nome que eu dei. Foi muito bem apropriado. Então vamos começar, vamos mostrar cores, distribuições de cores e formatos que são possíveis de ocorrer nesse nosso beta. Vamos lá. Vamos começar com as cores. Nós temos cores pigmentadas e cores iridescentes. Por que essa diferença? É na maneira como elas funcionam. As pigmentadas, a luz incide sobre o beta, uma parte é absorvida e uma parte refletida. É a pigmentada. Ela absorve uma parte da luz e só deixa aparecer uma parte. As iridescentes funcionam igual um cristal. A luz bate nele e ele refrata, ele separa ela. As iridescentes são responsáveis pelo brilho e as pigmentadas pelo complemento dele. Tá? Vamos lá. Vamos começar com as pigmentadas. Elas têm 3 grandes grupos, também fruto de meu trabalho de pesquisa durante esses anos todos. Eu tenho o vermelho cereja, o vermelho sangue e o pigmento preto. Como assim, Guilherme? Tem 2 tipos de vermelho? Sim. E já desconfio que tem um mais, mas vamos parar em 2. O vermelho cereja, eu tenho o vermelho propriamente dito, tá lá, tem um exemplinho lá do vermelhinho lá. E tem os não vermelhos. Não vermelho? São as cores diferentes da vermelha, mas que elas estão interligadas do ponto de vista genético com ela. Tá? Isso você só vai entender quando fizer o curso lá. Então corre lá para fazer o curso que é bom para vocês. Não é chato não, é coisa boa. Os não vermelhos nós temos os pineapple,
os chocolates, os rosados, os alaranjados e o amarelo comum. Essas 5 cores aí, elas estão grudadas com aquela cor vermelha que eu mostrei nas cores pigmentadas vermelho e cereja. É o mesmo grupo. Tá? Elas não são vermelhas, elas são no mesmo grupo de cores. Tá? Mesma coisa no vermelho sangue. Começo com o próprio vermelho sangue. Olha lá, há um exemplo aí. Compara com o outro. Esse vermelho que vocês estão vendo aí, cor de sangue, eu tive até alguns Red Dragon, primeiro, que eles eram quase cor de vinho. Olha isso, cara. Tá? Então, eu nunca vi, nesses anos todos, desde a década de 90 para cá, nenhum vermelho sangue sólido, quer dizer, ele todo vermelho sangue, que para mim é o único que eu consideraria como super red. Esses outros que nós temos aí, que o pessoal chama de super red, para mim eles não são super red, são vermelhos comuns, eles são vermelhos cereja, ou uma mistura do vermelho cereja com o vermelho sangue, que eles convivem. Tá? Mas vamos lá. Ele só aparece como, eu vou chamar de infiltração. Tá? E temos também os não vermelhos ligados ao grupo vermelho sangue, que são, lá, o amarelo manga, o amarelo limão, o amarelo intenso, o laranja intenso e o rosa intenso. O laranja intenso e o rosa intenso eu só vi até hoje como infiltrações em multicoloridos. Só. Eu ainda não tive o prazer de ver um laranja intenso todo coberto, ou um rosa intenso todo coberto. Não vi. Até hoje. Vamos lá. Mas os amarelos, sim. Olha só. Olha o amarelo manga lá naquele que o pessoal chamaria talvez de mustard gas, tá vendo? O amarelo manga ali. Olha o amarelo aqui, o amarelo que eu chamo de limão, amarelo limoado, tá vendo? Olha o amarelo aqui embaixo, o amarelo intenso. Compara com o amarelo vindo do vermelho cereja. Você repara só, desde já, você que quer mexer com linhagem, tá doido? Eu quero fazer. Vocês têm que começar a acostumar o olho de vocês a observar, através de outras cores, a presença de determinado, do que você quer. Vou dar um exemplo. Olha aquele, entre aspas, mustard gas ali, azul com aquele amarelo. Você repara o amarelo, tu não está interessado no azul. Esse é outro detalhe que a gente vai ver depois. Mas você está interessado naquele amarelo. Tá? E você repara, olha só, o amarelo que aparece, por exemplo, nas pélvicas dele, tá vendo? Aquelas duas compridinhas para baixo ali, ele tem uma leve diferença para aquele amarelo que está na anal, na caudal e um pedacinho da dorsal. Tá vendo? Então, quando você começa a fazer esse tipo de análise, e você vai ser obrigado a fazer esse tipo de análise naquelas matrizes que você quer definir para trabalhar. Você tem que ter esse olho clínico. Eu fiz de propósito isso. Tá? Mas observa lá. São amarelos diferentes. Então vamos lá. Falamos nas cores pigmentadas vermelho cereja, no grupo vermelho cereja, no grupo vermelho sangue e no preto. No preto, então lá, ele dá vários graus, tá? Melânico, escuro, normal, blonde e camboja. Olha só, olha a dificuldade da coisa. Vou dar um exemplo a vocês. Vamos pegar aqui embaixo, ó. Eu tenho uma linha, eu tenho vários tipos de azul aço. Vários tipos de azuis aço. Aquele lá da ponta, aquele escurão lá, tá vendo? Ele é um azul aço melânico.
Não, Vitor, para mim ele é um preto. Não. Eu não botei de propósito para não. Eu deveria ter colocado, mas não coloquei. Quando você tem um super black ou um melano, ele não tem nenhuma iridescência. Ele é todo preto. É um preto carvão. É como se você pegasse um bloco de carvão e esculpisse nele um beta. Esse tem, repara lá, junto ao pedúnculo caudal, ele tem um monte de escamas, que você vai ver que elas têm um brilho azuaço. Então, ele é um azuaço melânico. Depois dele eu botei um azuaço escuro, que eu chamei de escuro. Olha só, olha a particularidade. Olha a coisa como ela é subjetiva. Você pode dizer, não, para mim esse daí, para mim é um normal. O que nós chamamos, o que é normal? Uma palavra para definir o que é normal. Olha só, olha a dificuldade. Mas isso é só para você graduar, é uma coisa sua, tá? Ela é inquestionável. Olha o próximo que eu chamei de normal, propositadamente para te dar essa discussão e te mostrar esse ponto de vista da subjetividade, da relatividade da coisa. Você pode dizer não, e eu não vou dizer para você, não, você não está, você está certo e ou eu estou errado, ou eu estou errado e você está certo. Não. Isso daí você é que vai graduar. O de cá, o mais da ponta, mais do meio, eu concordo que seja o que nós chamamos de blonde, ou seja, ele é mais claro, ele é mais aceso, tá? E o da ponta aqui, ele fica sem peso nenhum, ele fica apagado, que nós chamamos de Camboja. Ou seja, é a quantidade de preto que você vai colocar na cor. Mas eu tenho os pretos, eu tenho dois grupos que são de naturezas diferentes, que é o super black e o melano ligado à pigmentação antiga, né, aos antigos. E os super black, eles são mais recentes, muito melhor de se trabalhar, são infinitamente superiores aos melânicos, aos melanos. Mas eles são pretos, porque eles botam uma camada de pó preto sobre todas as cores do beta, sobre tudo, ele cobre totalmente. Tá? Vamos lá, vamos continuar. As cores iridescentes. Eu tenho as não metálicas, calma, não fica apavorado com a nomenclatura, não. A nomenclatura ela pode ser explicada, lá no curso eu explico isso. Mas aqui eu vou mostrar para vocês. As não metálicas é um sinônimo que nós damos para as iridescências antigas, que são a turquesa, a azul royal e a azuaço. Repara que, novamente, eu forçando a barra para que vocês acostumem com isso, eu peguei a cor turquesa, que é um verde turquesa antigo, misturado com um amarelo. Mas não é iridescência misturada, elas estão convivendo no fenótipo, na aparência dele. Mas o importante é que você, quando olhar para esse macho aí, você diga, ah, sim, eu estou reconhecendo que a iridescência presente nele é uma iridescência turquesa. Isso você vai esbarrar até o final dos seus dias se você continuar mexendo com o beta. Você vai ter que descobrir, perceber no fenótipo aquilo que você quer. Aquilo não vem completinho na sua mão. Lógico que existem turquesas que são sólidos, mas eu propositalmente fiz isso, tá? Para que você acostume a ver. Então eu tenho o turquesa, o azul royal e o azuaço. São os antigos, isso pela ordem cronológica da década de 60, tá? 50, 60. Eu tenho os não metálicos portadores de metálico, ou metálicos portadores do traço não metálico, que são esses aí, ó. Você olha para ele, você não define bem, tá vendo? O da ponta lá, eu senti nele, quando a luz bateu, um esverdeado. Então eu digo que ele é um beta
iridescente não metálico, portador de turquesa. Olha lá. Esse do meio, a luz batendo nele, você comparando com o outro, para uma mesma luz, você vê que ele é eu diria que ele é um iridescente não metálico, portador de azul royal. Ou um iridescente metálico, portador do azul royal. E o da ponta aqui, essa fêmeazinha, eu não consegui determinar, achei que ela não se enquadrava em nenhum dos dois, então eu disse que ela é uma iridescente não metálica, portador de azuaço. Esses tipos de cores, não se preocupa não, elas não são cores fins, quer dizer, você tem o objetivo de possuí-la. Não. Ela é uma cor intermediária, ela é de passagem. É o que você vai encontrar no seu tanque durante o seu trabalho de pesquisa para obter o que você quer. E, finalmente, temos as cores metálicas. O que é cor metálica? É o verde intenso, o azul celeste e o copper. Essas três cores apareceram da década de 90, quer dizer, para o grande público, né? Da década de 90 para cá. Tá? Então, as metálicas, a gente diz o seguinte, as metálicas, elas vêm do copper, vamos dizer assim, mas não é verdade. A gente diz, é o grupo copper, vamos dizer assim. As não metálicas seriam o grupo dos azul royal, por exemplo. Posso chamar. Então, são dois grupos. A do meio é um meio barro, meio tijolo. Ela está no meio do caminho. Então, eu posso dizer que o azul turquesa é uma cor fim, iridescente, cor fim. O azul royal é uma cor iridescente fim, quer dizer, eu posso objetivar uma linhagem dele. Um azuaço é uma linhagem fim. O verde intenso é uma linhagem fim. O azul celeste é outra linhagem fim, quer dizer, eu posso ter uma linhagem de azul celeste. E o copper também. Tá? Então, esse é o grupo de cores que você, candidato a um trabalho que é muito bonito, trabalhoso, é desgastante, ele desanima muito algumas vezes, mas são as cores que você vai trabalhar. Temos agora as tonalidades dessas cores, tanto pigmentadas quanto iridescentes. Eu vou fazer direto isso, olha só. Ó, é a quantidade de preto, de melanóforos que são misturados às cores. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho lá um azul, uma lata de tinta azul, tá lá. Ela não tem pigmento preto nenhum, então ela seria uma lata de tinta. Isso é brincadeira, hein, gente? Camboja, ela não tem nenhum pigmento preto nela. Aí eu pego uma lata de tinta preta e jogo. Opa, misturei. Eu teria um azul um pouquinho mais encorpado, aceso, seria o blood. Jogo mais um pouco de tinta preta. No caso do beta, mais melanóforos. Eu passo a ter uma cor, um azul, entre aspas, normal. O que é isso? Depende de você. Você gostou dela? Esse é o teu normal? Ótimo. Vamos continuar. Jogo mais tinta preta. Misturo. Ela começa a ficar escurecida. Dali a pouco, ela fica muito, mas quase você não percebe o azul nela. E se você continuar jogando tinta preta, você vai para o melano ou para o super black. A tonalidade, quer dizer, a quantidade de melanóforos, ela se mistura homogeneamente tanto às cores pigmentadas e às cores iridescentes. Pode até ir em graus diferentes, que há outros genes que definem isso. Não as cores, mas como elas vão atuar em cima das cores.
tonalidade. As opacidades. Então eu tenho cores, as tonalidades atuando sobre todas as cores, sejam elas pigmentadas ou iridescentes, e temos as opacidades. Olha só, é tão importante isso que eu fiz para que vocês não falem besteira. As opacidades, elas só atuam sobre as cores iridescentes. Não, Vitor, peraí. Eu lá em casa, eu tenho um vermelho opaco. Ah, é? E como é que é esse teu vermelho opaco? Não precisa dizer não, eu vou dizer para você. Ele é vermelho, mas ele é cheio de iridescências, de escaminhas, com iridescências, por exemplo, verde turquesa, um turquesazinho. Ele é infiltrado. E em cima dessas muitas escaminhas esverdeadas, a opacidade ocorre, dando a impressão de que o vermelho está opaco, está com aquela cor leitosa sobre ele. Quero te dizer que esse teu vermelho é muito ruim do ponto de vista de matriz para que você possa fazer uma linhagem de vermelhos, por exemplo. Não faça com ele. Existem outros vermelhos muito melhores, muito mais limpos para que você trabalhe. Tá? Então, a opacidade ela só ocorre em cima de azul, de verde, de copper, só de cores iridescentes. Por isso que eu separei, eu deixei as tonalidades atuando sobre as cores pigmentadas, ela atua sobre tudo, mas as opacidades só em cima das cores iridescentes. Continuando. Como as demais dos demais traços que eu coloquei até agora, as opacidades também têm graus. Vamos lá. Ela tem sem nenhuma opacidade. Por exemplo, essa iridescência ela acontece em todo o seu esplendor. Ela tem uma opacidade fraca. Ou seja, ela só tira o brilho, ela não branqueia a cor. Aí eu coloquei esse lindo beta copper dourado, tá vendo? Um double tail lindo demais. Blonde. Aí você, não, peraí, Vitor, para mim esse beta ele é brilhante, ele não teria opacidade nenhuma. Tudo bem, eu não sou dono da verdade. Eu coloco essas imagens para que eu possa falar exatamente o que eu estou falando a você. Aqui também existe subjetividade, ou seja, você gradua o seu peixe. Lógico. Se ele é preto, você não vai dizer que ele é branco. Você não é louco. Então, o que importa aqui é você entender a subjetividade. Há uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Tá? Então, vamos continuar. Eu tenho uma leve opacidade, uma camada leitosa bem rala sobre a cor. Eu peguei esse salamander, Purple Salamander, tá? Ele tem sobre o vermelho dele, ele tem uma iridescência azuaço. É como se eu tivesse colocado um pouquinho de leite, uma água numa tampinha com uns pingos de leite, peguei um pincelzinho e passei sobre ele. Então eu tenho opacidade sem nenhum, eu tenho fraca, eu tenho uma leve opacidade, eu tenho uma forte opacidade. Olha lá, parece que eu peguei um talco, assim, botei numa esponja e bati sobre ele. Olha a dorsal desse cara, totalmente. Olha o corpo, tá? Então, isso daí é um outro grau, então são graus de opacidade. E tenho a última, que nós aqui, isso é uma graduação, nós aqui do Beta Project, é uma minha graduação, é essa aí, tá? Das opacidades. Ela é exacerbada. É aquela que aparece nos Dragon, olha lá. Ela cobre totalmente a cor iridescente. No caso desse aí, certamente
nesse Black Dragon, ele é um copper, tá? E a opacidade aconteceu em cima dele, tá vendo? Dando essa cor leitosa forte, que a gente chama de manto, né? Isso é uma distribuição de cores também. Mas ele também pode aparecer assim, ela pode aparecer misturada homogeneamente, como acontece nesse Dragon aqui, tá vendo? Uns podem chamar de Dragon, outros podem chamar de sólido, não importa. Nesse momento, não. Mas você repara que ele é totalmente, ó, ele tem a cor iridescente do azul celeste, que a gente chama de teal blue, nem steel, não, teal blue. Tá? Lindo, por sinal. Então, vocês veem o seguinte, olha os diversos graus que nós estamos colocando nas cores. Nas tonalidades, tá? Nas tonalidades, até as próprias iridescências. Eu posso olhar para um beta e dizer, olha, eu estou achando que esse beta aqui, ele é um turquesa. E você pode dizer para mim, não, Vitor, você me desculpa, mas eu estou achando que esse beta aqui, ele é um beta não metálico, portador de metálico. Para mim, não está bem turquesa, não. E eu não vou poder questionar. Porque depende de como você vê. Algumas coisas é muito difícil de você ver. Ou definir, apontar um dedo. Não, isso aqui é tal cor. Lógico, dentro de limites sempre, né? Como já falei. Então, vamos lá. Então, nós temos esses grupos aqui, ó. Vamos dar essa arrumada. Olha só. Eu tenho as cores, as tonalidades dessas cores e as opacidades, atuando sobre as cores iridescentes. Esse grupão todo aí é o que a gente, de repente, chama de cores. Tá? Tá tudo ligado à cor. Aí eu tenho agora aqui, ó, as distribuições de cores. Vamos continuar. Eu tenho sólidos e só tem uma única cor. Olha lá. Ela pode ser iridescente, totalmente, ou pode ser uma mistura das duas. Por exemplo, eu tenho um purple, uma cor assim, um arroxeado. O que é o arroxeado? É a junção de azul com vermelho em algumas proposições. Numa lata de tinta azul, joguei vermelho e misturei. Opa, está muito arroxeado. Então, tem que jogar mais azul. Então, eu posso também ter uma mistura dos dois, tá? Mas é uma única cor. É a distribuição sólida. Quando eu digo esse beta é um beta sólido, eu não estou dizendo nada para você. Eu só estou dizendo para você que você tem um beta com uma única cor. Que cor é essa? O sólido não define para você. Então é só a distribuição da cor. Os bicolores. Tá. Uma cor no corpo e outra nas nadadeiras. Diferente. Os multicoloridos. Essa distribuição de cor para multicoloridos é nossa aqui do Beta Project. Então, os multicoloridos especiais. O que são multicoloridos especiais? São aqueles multicoloridos já clássicos, já estão no gosto mundial, e são betas que você pode trabalhar. Você pode fazer o que você chama de linhagem com eles. Tá? Eles têm uma certa consistência. Nós sugerimos aqui o chocolate, pineapple, salamander. Eu tenho vários tipos de salamander. Os dragon, eu tenho vários tipos de dragon. Aqui o mustard gas, eu tenho vários tipos. Mas como assim vários tipos de mustard gas? Não é azul com amarelo? Sim. Você tem vários tipos de azuis, você tem vários tipos de amarelos. Lembra que eu falei, mostrei lá em cima? E não mistura eles não, hein? Porque senão você não vai ter o teu mustard gas, não. Tá vendo? Eu tenho Black Orchid, Black Devil, Black Copper e Red Gold. Com o tempo, essa nossa linha de multicoloridos especiais, ela pode vir a aumentar.
Tá? Fica em um número maior. Desde que você consiga fazer linhagens, olha a palavra, consistentes. Vamos continuar. Então eu tenho os multicoloridos especiais, eu tenho os multicoloridos comuns, olha lá. Eles só não. Qual é a definição do multicolorido comum para nós do Beta Project? Eles possuem qualquer distribuição de cor, mas não possuem marmorização ou perda de vermelho. O que é isso? Calma. Vai lá no curso e vai aprender lá. Tá? Mas eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Olha aqui, eu vou pegar dois aqui. Propositalmente peguei esses dois aí. Vocês reparem que ambos, um é um turquesa com um amarelo misturado lá nele, e o outro é um azul royal com um butterfly branco. Vocês reparam que os dois só tem duas cores. Reparou? Ah, então ele seria um bicolor. Não. O bicolor ele tem uma cor no corpo e outra diferente nas nadadeiras. Esse não. Tá? Ou seja, nem todo beta que tem duas cores, ele será um bicolor. Mas todo bicolor terá sempre duas cores. É aquele caso, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Tá? Então, vai lá. Então nós temos multicoloridos especiais, que é aquela montura que eu expliquei, que essa lista poderá aumentar, e tomara a Deus que aumente. Temos os multicoloridos comuns, que nós definimos como não possuírem marmorização ou perda de vermelho. Tá. E o terceiro grupo, essa multicoloridos instáveis, é uma denominação minha aqui do Beta Project. Por quê? Eles obrigatoriamente possuem marmorização e ou perda de vermelho. E essa lixarada que a gente vê hoje na internet, todo mundo batendo palmo, que é o Koi, é o Galaxy, é o... seria o que? Monster, sei lá. Outro Galaxy, teria um Black Samurai, tá? Teria aqui um Wanda ou um Nemo, sei lá. Esses betas todos que vocês estão vendo, vocês não fazem nada com eles. Nada. Do ponto de vista genético, de linhagem, quando você obtém, infelizmente, uma tragédia dessas, você pode parar com o teu trabalho até desinfetar o tanque. Porque não vale nada do ponto de vista genético. Vocês não fazem nada com isso. Tá? Eles são bonitos? São. Mas eles são de passagem. Não é assim, viu? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês olhem esse que o pessoal chama de Black Samurai, sei lá, tem um nome assim, um desses nomes aí. Ele, na verdade, seria um Black Dragon, tá vendo? Que teria um manto cobrindo aquela parte preta do corpo, tá vendo? E por causa da marmorização, ela foi sumindo. Esse manto foi sumindo. E se continuar, tá? Ele vai comendo também, comendo é uma palavra forte, ele vai atuando sobre os melanóforos, reduzindo os melanóforos, e começam a surgir as cores que estão abaixo dessa camada preta aí. Tá? Um exemplo disso, olha nessa ponta aqui, chama isso de Nemo, não sei os nomes que eles dão, os nomes mais alucinados que tem. Você repara que no corpo dele, tá vendo? No corpo dele, uma cor escura que tinha, ela está sumindo, ó. Ela está desaparecendo. Aquele Fancy ali, o Monster, não sei como é que é isso, ele tinha todo o corpo dele coberto por aquela opacidade que está na cabeça dele. Ela foi sumindo e deixando transparecer a iridescência. Aquele Nemo lá da ponta, lá, o Koi, Nemo não, aquele Koi lá da ponta, ele era um vermelho que, pela ação do Red Loss, ou perda de vermelho, ele começou a ficar assim.
E se continuar a deixar, ele vai sumindo, vai mudando toda a mesma cor. Que linhagem é essa? É como você dizer que um polvo tem determinada cor. Você só vai saber a cor dele mesmo quando ele estiver morto, porque enquanto houver o efeito camaleônico dele, você não define o que ele tem de cor. Não é? Tá. Então, do ponto de vista de distribuições de cores, nós temos sólidos, bicolores e multicoloridos, com as suas 3 divisões. Mas eu botei nesse grupo também os modos de atuação de alguns genes que vocês vão esbarrar quando estiverem fazendo o trabalho de vocês com as linhagens. Vamos lá. Eu tenho o matizado de cores. É o que a gente chama de variegated film. Olha lá. Você tem, por exemplo, esse amarelo misturado, assim, matizado, misturado mesmo, com a iridescência. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, quem vai trabalhar com mustard gas vai esbarrar com esse tipo de matizado. E tem um caso particular dele, olha lá, que é o chamado butterfly. Olha lá. Eu tenho uma cor, eu tenho uma tira, ou outra, mais de uma tira, em volta dele, uma faixa, né? Ou mesmo um debruado, atuando sobre todas as nadadeiras, tá vendo? Olha lá. Tem um matizado de cores. O espalhamento da iridescência é o spread iridescence. Olha lá. Ele espalha a iridescência por todo o beta. Isso daí já está intrínseco, isso já existe no nosso beta domésticos. Tanto o matizado de cores quanto o espalhamento, ele já está intrínseco lá. Para você tirar isso é um inferno. Praticamente não consegue mais. O espalhamento da pigmentação. Repara que eu tenho as cores, não são iridescente e pigmentada. Então também tem o espalhamento das duas, que nós chamamos de extended red. Olha lá. Entendeu? Esse beta sólido lindíssimo, né? Vermelho, olha lá. Ele tem um extended red, ele espalhou a iridescência, no caso vermelha, a pigmentação vermelha. Mas olha só, e esse preto aqui embaixo? Esse, na verdade, eu estou chamando de preto, mas na verdade ele tem uma iridescência azul-aço escura, muito escura. Então ele tem realmente o nosso spread iridescence, tá vendo? Ele espalha a iridescência. E também temos o espalhamento da pigmentação preta, que são os melanóforos. Repara. Então ele tem os dois traços genéticos atuando sobre ele. Então o extended red, essa palavra red, ela vem lá da década de 60, quando os primeiros geneticistas que se debruçaram sobre esse estudo das cores nos betas, ela aconteceu no vermelho. Então eles se referiram a ela como extended red, que o vermelho foi o primeiro a aparecer se espalhando, entendeu? Então o nome foi mantido, mas o certo deveria ser talvez um extended ou spread pigment. Uma coisa assim, dessa natureza, entendeu? Mas então, é conhecida como extended red. Também está intrínseca no nosso beta domésticos. Infelizmente, vamos falar da marmorização, que é o marble. Isso é trágico. Vamos pegar esse magnífico Galaxy aí, que o pessoal chama, enche a boca para falar em linhagem Galaxy. Ele não nasceu assim. A nasceu, eu sou o criador dele, ele nasceu assim. Tá bom, ele nasceu assim. Mas ele permanece assim, meu filho? Ele continuou assim? Ele manteve essa linda distribuição de cores aí? Não. Realmente, ele mudou. Houve umas mudanças por causa do marble. A marmorização, ela atua em cima da pigmentação preta e de qualquer tipo de iridescência. Tá? Se ela continuar a atuar, não é o mesmo peixe não, tá? São peixes diferentes. Ela pode migrar para aquele estado ali. E pegando um outro peixe, só para te dar um exemplo,
ela pode chegar até esse estágio aí, que o pessoal chama de celofane. E pior ainda, perder tudo quanto é cor. Ficar com esse cor aí, esse corpo com essa cor que eu não sei qual é, com as nadadeiras totalmente brancas. Tá? Entendeu? Então, continuando. Essa é a tragédia da marmorização. E a perda de vermelho, o red loss, que é esse carinha aí. Ele era um vermelho, certo? E você repara que ele tinha algum preto nele, tá vendo? Que também foi atacado. Ou seja, ele também é fruto de marmorização, que ela ataca a pigmentação preta. Mas a vermelha, dando esse vitiligo aí que vocês estão vendo, é o red loss, é a perda de vermelho. É por isso que falou em multicolorido instável, olha lá, possui marmorização e ou, pode ser uma outra, perda de vermelho. O multicolorido comum, ele não tem isso, tá? Ele é melhor do que essas porcarias aí, respeitosamente. Então, essa é o outro grupo, tá? Nós temos aqui as distribuições de cores. Então temos as cores, falando lá em cima, tá vendo? Que envolve cor, tonalidade e opacidade. As distribuições de cores, os sólidos, os bicolores e os multicoloridos. O de baixo eu só coloquei para vocês entenderem que esses genes embaixo aqui, eles mexem com as distribuições de cores. Eles não mexem com as cores, tá? Eles alteram as distribuições de cores. E temos, repara o seguinte, chamando a atenção, as tonalidades, elas ocorrem sobre todo tipo de cor, seja pigmentado ou iridescente. As opacidades, elas trabalham somente sobre as cores iridescentes. As distribuições de cores, elas trabalham sobre todas as cores. Aí você vê o seguinte, peraí, Vitor, mas é muito detalhe para eu ver no meu estudo de genética que eu preciso ter, você precisa ter uma formação básica sobre como funciona isso tudo aí. Mas uma boa notícia para vocês. Nas cores é o que você vai mexer. Existe modelagem para a gente mexer com isso daí. O que é modelagem? Você tem como, no papel, olhando para o teu beta, você define ele, você que define. E você coloca, faz umas continhas lá, coisa boba. E você vê o que você precisa para ter o que você quer. Você consegue dentro daquele círculo vermelho ali. Círculo não, nessa elipse. Nas opacidades, você tem mais por observação. Tá? Você tem como, através de observação, definir o que você quer e ter mais ou menos, olha, eu quero mais isso ou menos isso, você busca menos isso ou mais isso. Tá? Você tem como fazer isso. E um ponto importante para vocês, não pode ter isso aqui, ó. Da mesma forma que você pode definir lá em cima o antever, pode, dentro de limites você pode antever, e quem está te falando isso é quem mexe com isso há 50 anos. Antever, se você souber avaliar bem, se você souber observar bem, você consegue, dentro de limites, porque isso é um ser vivo, ele é um híbrido, ninguém sabe o que é essa constituição dele como um todo, não existe um genoma dele, tá? Então,
O que eu estou dizendo a vocês é que dentro de limites aquilo eu posso fazer, nas opacidades também. A tonalidade é mais no olho. Pô, eu tenho aqui uma fina muito escura, mas eu quero fazer uma linhagem mais clara. Eu vou pegar uma irmã dela mais clara, que tenha as outras características que eu também desejo. Então, é mais ou menos no olhômetro. Tá? Tá. Mas aqui embaixo, na marmorização, reza para isso não acontecer, ou perda de vermelho. Marmorização e perda de vermelho, mas mais a marmorização, muita consanguinidade aparece em marmorização. Tenho provas disso. Tá? A perda de vermelho, não cheguei a fazer uma ideia, mas também está por aí. Se você faz muito cruzamento entre irmãos, você fechando muito a tua linhagem, isso é prejudicial. Aliás, em qualquer trabalho genético. Então você tem que ter aberturas de linhas de trabalho, outros criadores te trazendo o que a gente chama de sangue novo, para que você possa fazer um trabalho sadio. Quem te falar diferente disso está mentindo, quer dizer, sabe o certo e está te ensinando errado, é má fé, ou é uma ignorância, quer dizer, ele ignora esse detalhe, tá? Bom, pessoal, eu tenho lá cores, distribuições de cores e, por último, iríamos falar em formatos, mas eu vou falar em outro vídeo, que esse vídeo já está, sei lá, com mais de 1 hora de duração, tá? Mas é isso, gente. Quem quiser fazer um trabalho de linhagem, uma linhagem boa, uma coisa certa e boa, você precisa, primeiro, você já conhece o beta. Já mostrei para vocês. Já falamos sobre o beta. O que ele é, essa mistura, o nosso beta domésticos. Falamos sobre o que você pode mexer nele. Cores, distribuições de cores e formatos. Os formatos eu não falei, mas é cor, distribuição de cor e formato. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem, tá, o que vocês vão enfrentar. E tomarem que enfrentem. Eu quero mais gente fazendo um trabalho bom. Não quero ver essa lixarada que está aparecendo cada vez mais nas nossas redes. Respeitando quem os cria. Não estou falando das pessoas que os cria, mas deles. É lixo. Não se faz nada com isso. Tá? Ao contrário, só dá desânimo, porque a pessoa compra pensando que vai poder reproduzir e obter. Pode até obter no início, depois perde, não tem sentido mais o que ela tem na frente dela. Bom, pessoal, muito obrigado, tá? E até uma próxima oportunidade.